Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 9 e versículo 46. Livro de Lucas, capítulo 9 e versículo 46. Deus tem uma palavra profética para as nossas vidas nesta noite. Quantos creem, diga amém. Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é majestoso na nossa vida. Ele nos abençoa, Ele nos conforta, Ele nos guarda e Ele nos guia, no nome de Jesus Cristo. Amém? Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 46, diz assim: E suscitou-se dentre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si, e disse-lhe: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Amém. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, te louvamos, te damos graça nesta noite, em podermos estar na tua presença para te adorar e glorificar o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos, te damos graça porque tu és o Senhor da nossa vida. Obrigado em podermos estar aqui, Senhor, nesta congregação, nesta noite, adorando o teu santo nome e glorificando a ti. Faça, Senhor, a tua vontade, não a nossa. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre algo que aconteceu enquanto Jesus estava na terra, né? Enquanto Jesus estava na terra, aconteceu algo. Jesus estava ensinando os seus discípulos e numa certa ocasião, os discípulos queriam saber quem era o maior do reino dos céus. E então Jesus começou a ensinar eles. Um dizia: não, eu sou o maior, o outro: não, eu sou maior. E Jesus, vendo tudo aquilo, Jesus se levanta e diz para eles, quando começa uma discussão, e o que mais nós vemos hoje em dia é pessoas querendo ser maior do que a outra. É verdade ou não é? São líderes talvez dizendo que o ministério dele é maior do que o do outro. O meu é melhor. Não, o meu é melhor. Tinha essa discussão já entre os discípulos, querendo saber qual dentre eles era o maior do reino dos céus. Aí Jesus, vendo aquela situação, Jesus olha para eles, pega uma criança e coloca no seu colo. E ele diz assim: qual dentre vós receber esta criança estará recebendo a mim? E qual dentre vós receber a mim estará recebendo meu Pai? Jesus usou aquela criança como um símbolo de que aquele menino talvez representasse ele. Porque quando o profeta anunciou a vinda de Jesus, ele disse que da virgem o menino se nasceu. Então eu creio que ele usou aquele menino como se fosse a pessoa dele. Aquele que recebesse aquele menino estaria recebendo ele, e aquele que recebesse ele estaria recebendo o Senhor. Agora, algo interessante que nós vamos ver é que mesmo Jesus ensinando que eles precisariam receber aquela criança. Pastor, mas por que Jesus disse, pegou aquela criança e colocou em seu colo e disse que aquele que recebesse a criança estaria recebendo Jesus? Porque a criança não tem pecado. Jesus estava querendo dizer para eles: olha, vocês precisam ser igual a essa criança. Vocês precisam ser igual ao menino, sem malícia, sem mágoa, sem rancor, sem ira, sem contenda, sem dissensão. Aí eles começam ainda a questionar Jesus. No versículo 49, João responde, olha o que João disse: mestre,
Jesus lhe disse: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós é por nós. Então os discípulos tinham passado e tinham visto alguém orando, expulsando o demônio em nome de Jesus. Mas eles o proibiram porque ele não andava com Jesus. Há algo interessante que muitas das vezes nós falamos de alguém que ministra sobre cura, que ministra sobre visão, sobre a revelação, e nós levantamos contra ele. Jesus deu a prova de que nós não podemos falar contra aquela pessoa, mesmo que nós discordamos. Jesus disse: não importa, se ele não é contra nós, ele é por nós. Então não importa se o evangelho hoje está sendo pregado por dinheiro, por ambição ou por ganância. Se ele não é contra nós, ele é por nós. E agora? É a Bíblia. Está anunciando o nome de Jesus? Tá, pastor. Mas é por dinheiro. E daí? E daí? O acerto dele não é comigo, não é contigo, é com Deus. No dia do juízo, o acerto dele é com Jesus. É por isso que a Bíblia diz assim que muitos vão chegar no último dia e vão dizer: Senhor, eu expulsei demônio, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome. Senhor, vidas se converteram ao teu nome, eu salvei vidas em teu nome, Senhor. Vidas estão entrando no teu reino hoje, salva, porque eu preguei em teu nome. O Senhor vai olhar para ele e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, eu não vos conheço. Naquela época já tinha essa discussão. Talvez não era igual hoje, a discussão por placa denominacional. Esta semana eu estava conversando com o pastor e disse assim: pastor, eu vou falar algo para o senhor que eu não faço nos ministérios que eu vou pregar. Eu nunca subo em cima do altar e digo que eu sou da igreja Congregação do Avivamento em um outro ministério. Não digo. A minha esposa está ali na prova disso. Nunca digo de qual ministério eu sou, onde eu vou pregar. O pastor que me convida sabe. Mas eu não levo uma placa denominacional aonde eu vou ministrar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Nós fomos chamados para ministrar a palavra de Deus, a pregar as boas novas da salvação, anunciar o nome de Jesus como Salvador da humanidade. A placa denominacional, ela nos identifica de qual rebanho, de qual pastor nós somos, qual líder nós servimos e por quem nós somos pastoreados. Quantos estão entendendo disso? Amém? Aí o pastor olhou para mim e disse assim: tá certo, meu filho, eu também agiria assim. Então é assim que nós fazemos. Porque seria antiético eu subir em cima de um altar, na igreja de um pastor amigo meu, dentro do ministério dele, e falando a placa da igreja, falso membro. O pastor que convida, ele sabe. O pastor que convida a irmã para ir fazer uma visita na igreja dela num dia de festividade, ele sabe de qual ministério que a irmã é. Não é verdade? Jesus sabe de qual ministério nós somos também. Ele sabe se nós somos do ministério da sinceridade ou do ministério da mentira. Jesus sabe se nós somos do ministério da sinceridade ou do ministério da brincadeira com a palavra dele. Ele sabe se nós somos do lado certo com ele, tentando levar o evangelho sem discussão, sem contenda, sem mentira, sem ganância e sem ambição. Mas ele também sabe se nós servimos a Deus porque nós queremos adquirir um patrimônio bom para nós, um carro bom para nós. Ele sabe. Pastor, mas se eu tiver servindo a Deus porque eu quero um patrimônio bom, porque eu quero uma casa boa, não porque eu quero a minha salvação, eu estou errado? Tá, mas não compete a mim chegar até ti e dizer para ti: ó, tu vai para o inferno. O que compete a mim é pregar o evangelho da salvação e ensinar as boas novas de salvação. Sabe por quê?
Tudo aquilo que é imposto por força se torna um fardo. E tudo aquilo que se torna um fardo, ele sufoca, ele massacra. E olha o que Jesus faz quando eles começam a discutir quem era o maior. Jesus pega a criança. Talvez Jesus poderia ter pego um deles. Pedro, que era o amigão de Jesus que estava ali junto. João, o apóstolo do amor. Pedro não estava com Jesus, né? Era o amigão de Jesus, mas na hora difícil ele... Não conheço ele não. Conhece? Não conheço. Conhece, não andava com ele? Não, negou Jesus 3 vezes. Às vezes nós olhamos para alguém e aquela pessoa olha para nós e diz: eu sou teu amigo. Eu faço igual Pedro, eu corto a orelha de alguém por amor a ti. Mas quando vem a hora do sufoco, a hora da dor, alguém olha para você e diz assim: ei, você conhece o irmão Arnaldo? Não, irmão Arnaldo, não. Nunca nem vi. Eu não sei nem quem é esse Arnaldo, estou perguntando quem é. Foi o que Pedro disse: ei, tu conhece Jesus, Pedro? Não, eu não sei nem quem é esse Jesus. Nunca andei com ele, andou. Não, eu nunca caminhei com ele. Agora nós temos que estar brigando para ver quem era o maior. Quem é o maior no reino do céu? Jesus olha e diz: aquele que receber essa criança, está recebendo a mim. E aquele que receber a mim, está recebendo o Pai. É por isso que Jesus disse: eu tive nu e não me vestisse, eu tive sede e não me deste de beber, eu tive fome e não me deste de comer. Porque muitas das vezes nós olhamos e dizemos: eu amo a Jesus, eu sirvo a Jesus, mas no momento de estender as mãos, nós não estendemos. É verdade ou não é? No momento de entregar um prato de comida, nós não entregamos. No momento de levar uma palavra, nós não levamos. Eu sempre conto um testemunho. Nós éramos do ministério lá na cidade de Dourados, e nesse ministério nós estávamos fazendo a faculdade de teologia, a FATEM. E um dia eu cheguei na aula da FATEM, encostei no carro e desci do carro. Quando eu desci, a primeira coisa que eu olhei era o mandarino, era o mendigo do outro lado da rua. Era como se a igreja ficava nessa posição mesmo, e o rapaz estava do outro lado da rua. E eu parei, fui entrar para dentro, e o Senhor me incomodou. E eu fui, atravessei o outro lado da rua, e o pessoal me olhando. Já tinha entrado o pessoal para dentro. A pastora olhou e começou parou assim e começou a me olhar. E eu fui lá e cumprimentei aquele rapaz, dei um abraço nele. E perguntei para ele: o que houve contigo? Ele disse: eu sou andarilho. Eu olhei para ele e disse: me conta um pouquinho da tua história. Ele olhou e disse: olha, um dia eu tive uma casa, eu tive uma esposa, eu tive filhos, eu tive um trabalho. Um dia eu tive um teto para mim entrar e dizer que eu estou protegido da chuva, do frio, do vento e da neblina. Um dia eu tive um filho para me abraçar quando eu chegava em casa. Aí ele disse para mim: tu é pastor? Eu disse: sou. Mas um dia, pastor, eu fiz uma escolha na minha vida: a bebida e a droga. O dia que eu fiz essa escolha na minha vida da bebida, e depois quando eu fiz a escolha da droga, eu perdi o meu trabalho, eu perdi a minha esposa, eu perdi os meus filhos, eu perdi a minha família, eu perdi o teto que me abrigava. E hoje eu sou esse que o Senhor está vendo aqui na rua. E eu olhei e disse assim: quantas pessoas entraram naquela porta que vieram aqui conversar contigo? Eu disse: ninguém. Só tu olhou para mim e veio conversar comigo. E eu olhei para ele e disse: se eu conseguir falar com um pastor amigo meu que tem uma casa de recuperação, de reabilitação, o senhor quer ir para lá? E disse: eu quero, é o que eu mais quero na vida. Eu peguei o telefone, liguei, eu entrei para dentro
do curso de teologia 45 minutos depois que tinha começado. Mas eu fiquei com ele ali esperando o obreiro da igreja chegar, que era o irmão Juarez, para recolher ele e levar para a casa de recuperação. Pastor, o senhor perdeu 45 minutos? Não, eu ganhei 45 minutos daquela aula. Eu não perdi. Eu estava ganhando porque aquela alma era preciosa para Jesus. E quando eu entrei para dentro da igreja, alguém disse assim: pastor, mas o senhor estava fazendo a aula da rua, a aula já começou, já completou os 15 minutos, agora é o intervalo. Eu falei: eu estava ganhando. Eu estava plantando. Mas aquele homem é um andarilho, mas eu estava plantando. Mas ele está cheirando mal, não tem problema. Se tu não quiser me dar um abraço, não me abraça. Mas eu abracei ele. Mas ele é um andarilho. Mas eu estava plantando para um dia Jesus não olhar para mim e dizer assim: eu tive fome e não me deste de comer. Eu precisei de um abraço e não quisesse me abraçar. Eu precisei de alguém que me ajudasse e ninguém veio me ajudar. Imagine eu chegando até o trono da graça, o Senhor lá, eu coloquei aquele mendigo na tua frente, e tu e os outros todos entraram para dentro daquela igreja e não perguntaram qual era a necessidade daquele homem, o que ele precisava para sair daquela situação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Na verdade, no meio do povo de Deus, aquilo que era santo está se tornando profano. É a realidade. Eu estava ouvindo a pregação que o pregador dizia: houve um tempo quando veio a reforma do evangelho que nós éramos considerados como protestantes. Depois nós fomos considerados como crentes. Ou passou-se o tempo, nós fomos considerados como evangélicos. Agora nós somos considerados como gospel. Agora tudo é gospel. O culto de jovem virou balada gospel. Vai para o retiro, estampa lá um retiro gospel. É verdade ou não é? É a realidade que nós estamos vivendo. Então, o evangelho, o ser humano está achando que esta palavra, ela está perdendo o valor, ela não perde o valor. Haverá um tempo que esse valor vai ser acumulado e vai ser cobrado juro sobre juro, quando Jesus pedir conta de cada alma que Ele colocou na nossa frente, para nós ganhar ela. Enquanto homens brigam por placa, enquanto homens brigam por patrimônio, enquanto homens brigam achando que Ele é dono de mim e dono de ti, o Senhor olha lá do céu e vê a corrupção que há na terra, entre políticos, entre governantes, entre pastores. O Senhor vê a corrupção que há na terra. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia que o estômago do noivo vai embrulhar, e vai chegar o dia que ele vai vomitar todo esse povo da sua boca. Isso é bíblico? Vai chegar um dia que o noivo vai vomitar todo aquele que diz que faz parte da noiva da sua boca e vai dizer: eu não te conheço. Por quê? Briga por patrimônio, briga por riqueza. Olha alguém necessitado e não estende a mão. Olha alguém precisando e não estende a mão. É mais fácil alguém fazer igual fizeram com Jonas. Confessa o teu pecado. Confessa o teu pecado que Deus vai te abençoar. É mais fácil alguém olhar para nós e dizer assim: dobra o teu joelho, ora que Deus vai te abençoar, que Deus vai te honrar. É mais fácil alguém olhar para nós e dizer assim: olha, a tua dificuldade financeira é culpa sua, quem pecou foi você, não foi eu. Quem errou foi você, não sou eu. Foi o que fizeram com Jonas, com Jó, aliás, não é com Jonas, com Jó. Olha, Jó, os 3 melhores amigos cheguei, diz: ó, nós vamos lá e vamos fazer o seguinte. Eu creio que foi mesmo aquela mesma história, quando chega 2 policiais para entrevistar o detento, o preso.
Já viu até os filmes? Chega dois policiais, aí um combina com o outro. Tu vai ser o bonzinho, eu vou ser o ruim. Tá? Aí tá. Então vamos nós três. Então tá, eu sou o bonzinho e você é o ruim. Oi, Jó, tudo bem, Jó? Tudo bem? Como você tá, Jó? Eu estou nessa situação que você está vivendo. Mas por que, Jó? Deus quis assim, Ele permitiu, Ele é o autor e consumador da minha fé. Eu estou aqui. Jó, mas tu eras o homem mais rico. Jó, sim. Tu perdeu tua riqueza, Jó. Aham. Jó, mas tu tinha todos os seus filhos, perdeu teus filhos. Aham. Jó, tu tinha saúde, tu era um homem considerado um homem que tinha uma saúde de ferro, perdeu a tua saúde. Eu sei, mas foi Ele que permitiu. A Bíblia diz que nenhuma folha cai, sequer cai se não for com a permissão dele, então Ele permitiu. Eu continuo aqui. Jó, mas eu quero te perguntar uma coisa. Onde que tu pecou? Jó, aonde que tu pecou? Fala para nós. Fala. Esse é o bonzinho. Aí parece que eu vejo outro entrando e diz: Jó, vamos falar a sinceridade. Confessa o teu pecado e morre, vai para o inferno logo de uma vez, porque tu está em pecado. Na verdade, eles não conheciam a história. Eles não conheciam a história de Jó. Eles não conheciam o coração temente a Deus de Jó. E muitas das vezes nós passamos por situações na nossa vida que existem pessoas que se julgam maior que nós, que têm um poder maior que nós, sendo que a Bíblia diz que o poder é dado para todos. Na medida certa que nós buscamos, o poder de Deus é derramado sobre a vida de todos. A graça alcançou a todos. A misericórdia alcançou a todos. A compaixão alcançou a todos. Jesus morreu por todos. Então não existe o mais rico ou o mais pobre, o que tem mais ou o que tem menos, o mais gordo ou o mais magro, o branco ou o negro, o amarelo ou o azul. Todos para Jesus são igual. E todo aquele que buscar a misericórdia dele vai alcançar igual. E a Bíblia diz que aquele que quiser ser maior, ele vai ser menor. Pois a Bíblia diz que aquele que quiser ser o primeiro, ele será o último. E o último será o primeiro. E agora? O Senhor tem buscado pessoas de coração puro, reto. E os discípulos estavam naquela lenga-lenga, né? Não, quem é maior? Não, quem? Não. Jesus pega uma criança e usa como exemplo. Jesus pega uma criança e usa como exemplo e diz para ele: olha, se vocês receberem a mim, se vocês receberem essa criança, estão recebendo a mim. Se vocês receberem a mim, vocês estão recebendo o Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? A criança, ela não guarda ira, não guarda mágoa, não guarda rancor. Então vocês precisam se tornar como essa criança. Se livrar dessa disputa de qual é o melhor, quem é o maior no reino dos céus. Se livrar desse momento como que se a carreira da fé fosse um campeonato. Que aquele que tiver mais patrimônio, que aquele que tiver mais ovelha recebe o troféu maior. O troféu vai ser o mesmo, é a salvação. Aquele que andar com sinceridade com Deus vai receber o mesmo troféu, é a salvação. E uma coroa de vida eterna. E tanto é que a Bíblia diz que quando nós fomos arrebatados, quando nós fomos para o céu, o nosso corpo vai ser transformado. Então lá não vai ter mais o baixinho, não vai ter o mais gordinho, não vai ter o mais careca, o mais cabeludo, todos vão ser igual. Quando Jesus escolhe Davi, quando o Senhor, aliás, escolhe Davi, diz para Josué descer até a casa do Jessé o Belemita, para Samuel, aliás, descer até a casa de Jessé o Belemita, e o primeiro filho que ele vê o bonito, o lindão. O Senhor diz: não, Samuel, não é esse não.
olho por dentro, eu olho o coração. Aí tem gente que diz, mas Deus não é açougueiro, para que Ele quer coração? Tem pessoas que usam esse vocabulário. Na verdade não é porque Deus quer só o coração. É porque no coração que está guardado a ira, a mágoa, o ódio. É no coração que precisa ser liberado o perdão. Porque a Bíblia diz que primeiro nós pensamos. E nós alimentamos aquele pensamento e desce até o nosso coração. O nosso coração só fala porque a nossa boca está cheia. É por isso que o Senhor diz, tu vê como o homem vê, mas eu olho por dentro. Eu olho o coração do homem. Porque é lá que precisa ser tratado, é lá que precisa ser curado. É no coração que precisa ser restaurado. Mudando o coração, muda a mente. Mudando a mente, muda o caráter. Mudando o caráter, muda o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de andar, o jeito de proceder com a pessoa, o jeito de tratar uma pessoa. Na verdade, muda a pessoa por completo. É verdade ou não é? Muda a pessoa por completo. E foi isso que Jesus estava ensinando para eles. Olha, não briga se essa cadeira aqui é melhor do que aquela cadeira branca. Não. Se tu sentar e se sentir confortável nela, ela é a melhor cadeira para você. Mas se tu sentar e não se sentir confortável nela, ela não vai ser a melhor cadeira para você. Se nós olharmos alguém já com um olhar de diferença, ele não vai ser a melhor pessoa para nós. É verdade ou não é? Se nós olharmos uma pessoa já procurando defeito nela, tirando a qualidade dela de lado e olhando só os defeitos, ela vai ser a pior pessoa para nós, não vai ser? Agora, se nós olharmos para ela, olhando as qualidades dela, esquecendo os defeitos dela, ela pode ser a melhor pessoa para nós. Sabe por que muitas pessoas desistem fácil? É porque elas acham que servir Jesus é um mar de rosas. É porque elas acham que servir Jesus, elas não vão enfrentar luta, não vão enfrentar dificuldade, não vão enfrentar tribulações, não vão enfrentar adversidades na vida dela. Mas Jesus disse para nós, tem bom ânimo. Eu venci, vós também vencereis. No mundo tereis aflições. Olha o que Jesus disse. No mundo tereis aflições. No meio dessas aflições, Jesus estava dizendo assim, vocês vão passar por luta, dificuldade, adversidade, problemas, mas tenha bom ânimo. Vocês vão vencer, porque eu venci. Ele estava dizendo, o mesmo sentimento que vocês têm eu tive. A mesma dificuldade que vocês são sujeitos a passar, eu fui sujeito a passar por amor a vocês. E eu neguei tudo. Eu disse não para tudo. E morri por amor a vocês. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo, vença. Sofra, mas sofra com Cristo. Não tenta ganhar o mundo, ter um mar de riquezas, um rio de ouro e morrer sem Cristo. Porque a Bíblia diz que o ímpio acumula riqueza na terra e o santo, a sua riqueza está guardada no céu. A nossa riqueza está lá. A nossa riqueza está lá. Amém? Vamos adorar a Deus porque nós temos um coração puro. Vamos adorar a Deus porque nós não disputamos entre nós. Vamos adorar a Deus porque nós não queremos ser o maior. Mas tem aquele louvor que diz, né? Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu desapareça. João Batista, né? Quando Jesus aparece para ser batizado por ele, diz, eu não sou digno nem de desatar o cadarço da sandália dos seus pés. E tu quer que eu te batize? Jesus olha para João Batista e diz, é necessário que tu me batizes para que se cumpra. O
que foi me dado, a obrigação que me foi dada, para que se cumpra aquilo que eu vim fazer na terra. E o que Jesus tinha vindo fazer na terra era morrer por mim e por você. E ao terceiro dia ressuscitar e nos dar o direito da salvação e da vida eterna. Nos dá o direito de ser livre. Livre para adorar Ele. Livre para dizer sim. Livre para glorificar o nome do Senhor. Para encerrar, eu recebi um vídeo há poucos dias de uma criança. E aqueles soldados, eles pegavam aquela criança e levavam ele para ser morto. Eu não sei se alguém viu esse vídeo. Levavam aquela criança para ser morto e chegava, se eu não me engano, era o tio daquela criança e dizia: não, eu vim aqui para livrar ele. Chegou todo de terninho e gravata, e aquela criança, e todas as vezes que eles falavam que se ele negava Jesus, ele dizia não. E aí eles batiam nele. E teve um momento que um daqueles soldados disse: nega Jesus para tu viver. E ele diz: eu não posso negar Jesus, eu não nego Jesus. Ele levou um soco na boca e o sangue desceu. E chegou um tio e ele disse: eu não nego Jesus, eu não nego. Se você negar Jesus, eu posso fazer alguma coisa por você, mas se você não negar esse Jesus, eu não posso fazer nada por você. Ele disse: tio, eu sei que você veio aqui por amor a mim, mas eu não posso negar Jesus, eu não posso negar o meu amor por Ele. Sabe o que aconteceu com aquela criança? Ele foi fuzilado, porque ele não negou Jesus. Colocaram ele perto de uma cova e fuzilaram ele. Enquanto existem pessoas morrendo fuziladas, enquanto existem pessoas morrendo decapitadas em outros países, porque não negam a Jesus, pastores na África, no continente africano morrendo queimado, porque não negam a Jesus. Nós vivemos num país que nós temos a liberdade de ir e vir, que nós temos a liberdade da expressão, ainda que estão tentando nos calar, mas ainda nós temos a liberdade de expressão, ainda nós estamos brigando entre nós por pouca coisa. Ainda nós estamos querendo questionar Jesus por pouca coisa, enquanto jogam lá na África aqueles galhos secos que colocam fogo nas pessoas vivas. Eu não sei se vocês já viram esses vídeos, pessoas vivas sendo, pastores sendo queimados, crianças sendo queimadas, porque eles não podem anunciar o nome do Senhor, porque eles não podem anunciar que Jesus é o Salvador da vida deles. Eles são queimados, eles são apedrejados. Tem lugares que eles enterram e só a cabeça fica pelo lado de fora, e a pessoa é apedrejada, eles lançam pedra até que a pessoa morra. E sabe na verdade o que eles se tornam? Eles se tornam mártires, porque eles não negaram o Evangelho, e nós estamos negando o Evangelho de Cristo por pouca coisa. Nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar Deus por pouca coisa. Nós deixamos de acreditar nas promessas de Jesus por pouca coisa. E aquela criança estava sendo fuzilada e ela estava dizendo: eu não nego a Jesus. Eu creio que no pensamento daquela criança estava dizendo: eles estão achando que eles me matam aqui, mas eu estou igual o apóstolo Paulo. E eu creio que ele estava pensando naquela passagem do apóstolo Paulo, que para ele morrer era lucro, pois ele estava indo de encontro com o Senhor. Pois ele estava indo de encontro com o Senhor. Nós brigamos aqui nessa terra por pouca coisa. Nós discutimos por pouca coisa. Existem pessoas que perdem a vida por 50 centavos. Isso aconteceu lá na minha cidade. O cara chegou no boteco para tomar um copo de cachaça. O dono do boteco colocou um copo de cachaça e não deu o troco dele de 50 centavos. Ele discutiu com o dono do boteco por 50 centavos, o dono do boteco matou ele por 50 centavos. O diabo tem tirado o valor de uma vida. O diabo tem feito jovens morrer sem nenhum valor. E sabe o que dói mais o coração daquele que teme a Deus, daquele que serve a Deus? É que no meio do povo chamado cristão, almas estão perdendo valor também. Pessoas sem condições estão se tornando insignificantes dentro da igreja.
Pessoas que não têm um poder aquisitivo, elas se tornam insignificantes dentro de certos ministérios. Enquanto a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Vivemos um tempo de uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Vivemos em um tempo onde aquilo que era santo está deixando de ser santo. E estão trazendo o profano para dentro das nossas igrejas, dizendo que aquilo é que é bom, que aquilo é que é saudável, que aquilo que é bom, que aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Mas o Senhor está nos chamando para render os pés dele. O Senhor está nos convidando para nós nos rendermos aos seus pés. Quantos estão entendendo, diz amém. Se coloque em pé por gentileza, no nome de Jesus. Se coloque em pé por gentileza, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.